E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular, essa playlist que nós estamos fazendo sobre essa matéria. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho abaixo do vídeo e deixa seu joinha para ajudar a gente aí sempre a fazer mais conteúdos. Então vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de mais um conteúdo importante e até divertido. Você vai ver que é bem legal, que é a transcrição ou síntese de RNA. Então vamos lá. Eu quero aqui fazer uma analogia com você. Ih, já começou falando difícil, analogia, que é isso? Não, vamos fazer uma comparação. O que a gente vai falar aqui? Nós vamos falar de síntese de RNA. Mas você lembra como era a duplicação ou síntese de DNA, que a gente já falou em vídeos anteriores? Pois é, olha na imagem. Se você não viu, dá uma olhada na imagem que você vai relembrar um pouquinho. Aqui é fácil. A duplicação do DNA, ela vai ocorrer a partir de fitas mães. Ou seja, a gente tem duas fitas mães, as fitas pretinhas ali, e a partir delas nós vamos separá-las, e essas fitas mães vão ser o molde para a síntese de uma fita filha. Por isso que ela é chamada de semiconservativa, porque eu crio uma fita nova e permanece uma fita velha, ou a fita mãe. Então ela é chamada de semiconservativa. Já a transcrição, o que é transcrição? Transcrição é síntese de RNA. Exatamente um processo parecido com a duplicação do DNA. Por quê? Porque eu vou usar a fita de DNA como molde. Porém, ao invés de eu sintetizar DNA, eu vou sintetizar RNA. Olha só que interessante. Então lembre-se, transcrição é síntese de RNA. Porém, eu vou utilizar a fita de DNA como molde para essa transcrição. Ao invés de transcrever ou fazer ali uma fita de DNA, eu vou fazer uma fita de RNA. A gente vai entender isso mais à frente. Geralmente essa fita de RNA que é produzida é RNA mensageiro, mas nem sempre é isso. Geralmente é, mas nem sempre, entendeu? Então eu vou gerar essa fita de RNA que posteriormente ela pode ser utilizada lá na tradução, quando eu vou estar produzindo o quê? Proteínas. Belezinha? Então lembre-se, transcrição seria a síntese de RNA a partir de uma fita molde de DNA. Então, galera, a gente já sabe que uma transcrição é quando eu sintetizo RNA. E essa síntese de RNA, ela acontece a partir de uma fita de DNA. Mas como que ocorreria isso? Olha na imagem. Isso aí é o DNA, na verdade? Ali é a dupla fita de DNA. Eles estão ligados e tal. Só que do jeito que está aí, eu não consigo transcrever, não consigo sintetizar RNA dessa forma. Eu preciso da fita de DNA livre, ela tem que estar sozinha para que eu consiga fazer esse processo. Então, como que eu vou separar a fita de DNA? Fácil. Olha essa outra imagem. Aqui a gente vê duas fitas de DNA. Uma fita em cima e outra fita embaixo. Só que aí a gente vê os nucleotídeos, né? A gente vê nucleotídeos unidos em cima, nucleotídeos unidos embaixo. E as duas fitas de DNA estão unidas por quem? Pelas bases nitrogenadas, pelas pontes de hidrogênio. Então, para que eu consiga separar essas duas fitas, entra em ação uma enzima chamada de helicase. Ela vai lá e corta essas pontes de hidrogênio que estão unindo ali as duas fitas, e aí eu acabo separando as duas fitas de DNA. Aí vai ficar só uma fita livre de DNA, como a gente vê nessa outra imagem. Então, para que eu consiga transcrever o meu RNA, eu preciso da fita de DNA sozinha, uma fita única para que esse processo aconteça. Então, beleza, ó, o que a gente viu até agora? A gente viu que a fita de DNA ela é dupla.
para que eu consiga fazer a transcrição, a síntese de RNA, eu tenho que separar as duas fitas, deixando apenas uma fita. Ela tem que estar sozinha ali. Belezinha. Então a gente separou as duas fitas, ficou apenas uma fita de DNA. E aqui, galera, vem uma questão importante. O que é importante? O processo de transcrição, né, ele vai ocorrer no DNA, na fita de DNA. Só que esse DNA, ele possui uma região chamada de promotora. E nessa região promotora existe uma sequência chamada de Tata Box. O que essa sequência Tata Box quer dizer? Ela é aonde vai iniciar o meu processo de transcrição, galera. É ali que ocorre o início. É como se fosse aquela faixa de largada, onde os corredores vão estar parados ali para começar a corrida. Então, Tata Box, ela está na região promotora do DNA e vai estar demarcando onde deve começar a síntese do nosso RNA, ou seja, onde começa esse processo da síntese. Belezinha? Então, como que ocorre? A gente já sabe que o DNA ele vai estar uma fita simples, ele possui a região chamada de promotora, e nessa região promotora existe a região chamada de Tata Box, essa sequência Tata Box, que é onde inicia o processo de transcrição. E como que ocorre? Entra em ação uma enzima chamada RNA polimerase. Essa RNA polimerase ela é a responsável por fazer ou realizar esse processo da síntese da nossa fita de RNA, que é o nosso processo de transcrição. Então é bem simples. A gente já viu aí que o DNA está em fita simples, ele tem a sequência Tata Box, e quem deve chegar nessa região chamada Tata Box é a nossa enzima RNA polimerase. Só que essa enzima RNA polimerase, ela só consegue realizar a sua função, ou seja, de se ligar nessa Tata Box, por meio de fatores de transcrição. Nós vamos falar mais à frente, e eu chamo sua atenção aqui, muito importante, que esses fatores de transcrição nós vamos falar mais à frente nesse vídeo. Eu quero que primeiro você entenda a função da RNA polimerase, mas já aí adentrando nesse assunto dos fatores de transcrição, eles vão estar ali nessa Tata Box falando assim, RNA polimerase, é aqui ó, que você tem que se ligar, é aqui na Tata Box. Essa é a função dos fatores de transcrição. Eles vão estar ali nessa região da Tata Box, da fita de DNA, para induzir que essa enzima RNA polimerase chegue e se ligue exatamente nessa Tata Box do nosso DNA. Beleza? Então essa é a função dos fatores de transcrição, que a gente vai saber quais são eles mais à frente no vídeo. Mas você já sabe qual a função deles. Induzir ou trazer essa RNA polimerase até a região da Tata Box. Chegou essa RNA polimerase na região Tata Box, beleza. Ligou a RNA polimerase, essa enzima, na fita de DNA, na região Tata Box, começa o processo de síntese da RNA, dessa fita de RNA. O que vai acontecer? Essa RNA polimerase, ela se liga na região Tata Box e vai deslizando, ela vai andando sobre a fita de DNA. E quando ela vai andando sobre essa fita, nucleotídeos vão se ligando e vai formando essa nova fita de RNA. É isso aí, é bem fácil. A RNA polimerase se liga a essa região Tata Box, vai deslizando sobre essa fita de DNA e vai formando a fita de RNA. Quando eu termino de sintetizar a fita de RNA, ocorre uma clivagem e essa fita de RNA é liberada e está pronta, está feita a transcrição. Claro, essa fita de RNA, ela está imatura, galera. Para que ela consiga ficar madura, ocorre um processo sobre esse RNA chamado de splicing, que a gente vai ver em um outro vídeo.
Mas já adiantando para você, o que acontece aqui é que nesse RNA recém-sintetizado, existem partes ali que são lixo. É lixo, não funciona, não presta para nada. Então eu tenho que cortar essas partes que não prestam, chamadas de introns. E aí você pensa, introns são intrometidos, não presta para nada. Eu vou lá e corto e jogo fora. E vou unir as partes úteis. Ou seja, eu cortei e joguei fora o que não presta e uni as partes que são úteis para esse RNA. Então, igual a gente vê nessa imagem, a gente corta o lixo, joga fora os introns e une os exons, que são as partes úteis desse RNA. E aí, ocorrendo esse processo de splicing ou processamento do RNA, ele está pronto, está maduro para ser utilizado ali mais à frente num processo de tradução para a síntese de proteínas. Então, pessoal, é basicamente isso que ocorre na transcrição. Só que, lembra que eu falei para você que a gente ia falar um pouco mais à frente sobre os fatores de transcrição? A gente vai falar quais são eles. Lembra aquele momento que eu falei para você que a RNA polimerase está perdida? E esses fatores de transcrição estão ali falando o quê? RNA polimerase, Tata Box é aqui, ó. Essa é a função de quem? Dos fatores de transcrição. Quais são eles? O que eles vão fazer realmente? Agora a gente vai entender. Então vamos lá, passo a passo, devagarinho, repetindo para você não se perder. Olha na imagem. Aqui a gente vê o que? A fita de DNA, né? Com a sua sequência Tata Box. Belezinha? Começou o processo de transcrição. Primeiro fator a entrar em ação é um fator chamado TF2D. D, gente, D de dado, tá? Não confunda. TF2D. Esse TF2D ele vai se ligar à região Tata Box por meio de uma subunidade chamada de TBP. Tranquilinho? Primeiro processo, primeiro fator de transcrição que entra em ação é a TF2D. Ele se liga à Tata Box. Após a TF2D se ligar à Tata Box, vem mais dois fatores de transcrição. A TF2A e a TF2B. B de bola, não confunda. Então, chega a TF2A, TF2B e vão se juntar ali a que já está ligada, que é a TF2D. Belezinha? Essa TF2B, B de bola, que chegou agora, ela vai ter uma função de chamar a RNA polimerase. Ela vai falar, RNA polimerase, Tata Box é aqui. É basicamente isso que ela vai fazer. E aí entra em ação outro fator, o TF2F. O que essa TF2F vai fazer? Essa TF2F ela vai estar puxando, carregando a RNA polimerase para se ligar a esses outros fatores ali. Ou seja, eles vão fazendo um complexo. Então a TF2F ela vem puxando a RNA polimerase para se grudar a esses outros fatores que já estão ligados à região Tata Box do DNA. Belezinha, né? Depois da TF2F vem outro fator, que é a TF2E. Essa TF2E ela vai vir ali empurrando todos esses fatores exatamente para aquela região da Tata Box, deixando eles direitinho nessa região. Então ela vai empurrar juntamente também a RNA polimerase, deixando ela em cima dessa região Tata Box. E por último chega outro fator de transcrição, que é a TF2H. Ele é o último a chegar. Quando se une todos esses fatores de transcrição com a RNA polimerase sobre a região Tata Box, ou seja, está todo mundo juntinho na região Tata Box dessa fita de DNA, ocorre uma autofosforilação da RNA polimerase e aí começa a transcrição. Essa enzima RNA polimerase,
ela libera esses fatores de transcrição e começa a deslizar sobre a fita de DNA. Quando ela começa a deslizar, começa a sintetizar o quê? O nosso RNA, a nossa fita de RNA. Conforme ela vai deslizando, ela vai criando a fita de RNA até o ponto que termina de sintetizar essa fita de RNA, ocorre a clivagem e eu libero o nosso RNA, essa fita que foi sintetizada. Então é basicamente isso, galera. E claro, depois de tudo isso ocorre o processo de splicing. Splicing, que a gente já falou, que vai ser ali quando eu vou cortar as partes lixo desse RNA imaturo, vou jogar fora e vou unir as partes úteis, né? Eu vou tirar os introns intrometidos e vou juntar os exons. Quando eu faço esse processo, eu tenho o RNA maduro, está prontinho para ser utilizado posteriormente. É um processo aí de tradução que a gente sabe que é de síntese da nossa proteína, deixando ali ele prontinho para esse processo. Então, pessoal, com isso a gente termina essa parte de transcrição e vamos seguir com os nossos outros vídeos. Belezinha? Se eu te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?